Bom dia a todos. Hoje eu vou contar um caso bem interessante que aconteceu com um colega pouco tempo atrás e que é muito comum no mercado. Fiquem atentos a esse problema. Olha, é muito comum quando o incorporador adquire um terreno através de um contrato para pagá-lo com unidades a serem construídas no local, a popular permuta. É muito comum haver nesse terreno uma casa velha, uma construção antiga, algum tipo de obra lá. Frequentemente eu recebo essa pergunta de alunos. Professor, no terreno que eu adquiri, que eu fiz um contrato, tem uma obra lá, tem uma casa velha lá, eu posso demoli-la? Poder você pode, mas preste atenção nesse caso. Um colega, um amigo, adquiriu um terreno, belíssimo terreno, planinho, no local muito privilegiado, mas lá no meio do terreno havia uma casinha pequenininha, muito antiga, velha, caindo aos pedaços, muito antiga. E ele achou que aquele treco que estava lá no meio do terreno, aquela casa caindo aos pedaços, pequenininha, poderia prejudicar as vendas dele, ele queria montar lá um belo stand de vendas, né? Então não pensou duas vezes, né? Passou a máquina em cima daquilo, desmanchou aquela casinha lá, colocou brita zero no terreno inteiro, ficou aquele terreno maravilhoso ali e lançou a sua incorporação ali, fez stand de vendas, etc. Mas talvez por uma pesquisa mal feita previamente ou alguma coisa nesse sentido, né? Infelizmente ele não foi bem sucedido nas vendas. Ele não conseguiu atingir o que se chama de ponto de equilíbrio numa incorporação, que é o volume de vendas necessário para o incorporador auferir recursos financeiros suficientes para arcar com o custo de construção das unidades não vendidas. As vendas ficaram aquém do desejado. Então, não houve outro jeito, né? Aproveitando-se dessa condição que a lei lhe permite, ele desistiu daquela incorporação, que se chama, na lei, denunciar a incorporação. Então, ele fez uma cartinha ao cartório, denunciando a incorporação, devolveu o dinheiro às pessoas que haviam comprado ali, corrigido na forma da lei, e voltou o terreno para o terrenista, ficando dito pelo não dito. No dia de devolver o terreno para o terrenista, ele então marcou uma reunião solene com o terrenista para falar, olha, infelizmente a minha incorporação não foi bem sucedida, eu tive que denunciá-la e estou devolvendo o terreno para você, né, como a lei me permite. E inclusive fiz uma gentileza para você. Você lembra que tinha uma casa velhinha, caindo aos pedaços? Lá eu limpei o terreno para você. Estou lhe dando um terreno melhor do que eu peguei, porque agora está um terreno limpinho e tal. Aí o terrenista disse assim, eu não entendi, como é que você chamou isso aí? Casinha, treco, o que você disse aí? Tinha um treco lá, é verdade, uma casinha caindo aos pedaços. Treco? Você entrou nela? Não, eu nem entrei nela, fiquei com medo de cair alguma coisa na minha cabeça. Pois é. Se você tivesse entrado nela, teria visto que o piso dela toda é de tábua corrida dessa largura que veio da fazenda do meu avô lá no sul da Bahia, onde eu passei a minha infância. Todas as vezes que eu estava com um problema, estava muito nervoso, eu ia lá nessa casinha, entrava, via aquele piso, via a lembrança da minha infância. Lá na fazenda do meu avô, me acalmava. E você destruiu essa memória. Você observou os vitrais? Vitrais? Aquela casinha caindo aos pedaços tinha vitrais, você não entrou nela. Aqueles vitrais que estavam lá vieram da fazenda do meu avô, dessa fazenda. Então eu ia num certo horário para assistir o pôr do sol através dos vitrais. Aquilo me remetia à minha infância e eu acalmava tranquilamente. Você destruiu a minha memória afetiva
A única lembrança que eu tinha do meu avô. Eu não vou aceitar isso de jeito nenhum. Você me prejudicou enormemente na minha vida. Você deveria ter me consultado. E eu ia impedir você de fazer uma bobagem dessa. Você destruiu a minha memória afetiva. Eu quero agora uma indenização. Eu quero R$1 milhão de indenização. O quê? Aquele treco, aquela casinha antiga caindo aos pedaços sem telhado. R$1 milhão? Mas onde é que você tirou esse número? Em nenhuma hipótese eu vou lhe pagar R$1 milhão. Eu fiz foi um bem para você, limpando o seu terreno. Não. Na sua opinião. Mas para mim ela tinha todo o valor emocional. Eu quero R$1 milhão. Moral da história, não precisamos nos delongar, não houve acordo. E o caso foi para a justiça, e está na justiça até hoje, onde ele reivindica a reparação emocional por ter destruído aquela casinha, que era a lembrança do avô dele. Tudo leva a crer que isso o terrenista inventou para ter uma indenização, porque eu também custei acreditar que isso aí tivesse alguma procedência. Mas, moral da história, o que eu aconselho aos nossos alunos? Você comprou um terreno, fez um contrato para pagar com unidades a serem construídas no local, então você tem a posse desse terreno, mas não tem a propriedade, porque você vai ter que ainda entregar o pagamento desse terreno através de unidades no local. Então, em princípio, não mexa em nada que lá está. Tente cobrir aquilo de alguma maneira, de maneira que não prejudique as suas vendas, mas não mexa, para não ter uma situação como essa, onde o terrenista se aproveitou, essa que é a verdade verdadeira, daquela situação, porque foi de surpresa, ele não avisou que iria fazer aquilo e agora está aí reivindicando R$1 milhão por aquele treco que havia lá. A menos que você tenha feito uma combinação, um acerto por escrito, muito claro e transparente com o terrenista, que em caso de denúncia você se reserva o direito de ter alterado aquela construção que lá está, ou coisa do tipo. A menos de uma situação como essa, a minha sugestão aos meus alunos: não mexa em nada que está naquele terreno, a não ser também que, obviamente, prejudique enormemente as suas vendas. Aí você volta no terrenista para tentar fazer um acordo em cima disso, mas sem nenhuma regra prévia e mexendo num terreno que você não tenha propriedade, só tenha posse, é um tiro no pé. Guarde esse exemplo que aconteceu há alguns anos com um amigo e de fato eu venho passando esse exemplo. Tem 200 outros exemplos desse tipo, mas esse me marcou muito por estar na justiça. Isso agora talvez fique na justiça há muitos anos. Então, muito cuidado com isso quando você receber um terreno que tem algum tipo de construção lá existente. Fica aí o grande alerta. Aproveitando a oportunidade, eu quero convidar você para participar do meu evento online totalmente gratuito, Curso Incorporação Imobiliária Custo Zero, que eu vou fazer do dia 24 de setembro a 29 de setembro, às 20 horas. Um curso de um conteúdo riquíssimo que eu venho preparando há muito tempo, com a maior qualidade, e ele é gratuito, como eu disse. Para se inscrever é muito simples. Clique no link aqui abaixo do vídeo e faça a sua inscrição gratuitamente. Eu vejo você lá.